E aí pessoal, eu Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre o processo, de colonização da América Portuguesa, como que os portugueses, os europeus, estabeleceram a sua colonização na região que hoje nós chamamos de Brasil. Tá? Então, é muito importante fazer a leitura do capítulo, fazer as anotações tanto da aula como também da leitura, e as dúvidas que vocês tiverem, mandem para mim lá no Google Class, que eu vou responder o quanto antes, para que tudo fique bem claro, para que a gente possa avançar, certo? Vamos lá, para a gente poder começar, pessoal. Na aula passada a gente falou mais sobre a questão mesmo da constituição, da divisão da estrutura, física do engenho, Então, como é que ele surge, como é que se dá o início de surgimento desses engenhos, do processo produtivo do açúcar no Brasil e mais ou menos a função de cada uma dessas construções. Falamos sobre a Casa Grande, falamos sobre a senzala, falamos também sobre o próprio engenho, tanto no sentido das máquinas, a casa de engenho, como também do engenho, como conjunto complexo das construções. Então hoje nós vamos falar da sociedade que surge desse processo. Porque o engenho em si, a própria distribuição e a forma como o engenho ele se caracteriza, ele é um reflexo dessa sociedade que se estruturava na América. Tá? Então a sociedade de engenho ela é fruto de todo um processo de troca, de construção de relações sociais, de relações culturais, há uma hierarquia social que é reforçada tanto pela arquitetura da casa, do engenho como um todo, como pelas relações que ali se estabelecem. Então o engenho, eu coloquei aqui, além de ser o centro da produção do açúcar, de fato é onde ela ocorre, mas é um espaço de convívio social, de troca cultural, de afirmação de determinados papéis, de determinadas hierarquias, que, como eu falei, podem ser percebidos não apenas nas relações sociais que ali ocorrem, mas na própria estrutura do local, a forma como ele está distribuído, a forma como essa arquitetura ela coloca ali hierarquias, então é muito importante pensar o engenho não apenas como um espaço determinado onde a produção do açúcar ocorre. Ele é isso, sim, mas ele é muito mais que isso. Ele reflete de maneira muito precisa, de certa forma, a própria sociedade colonial, a sociedade que se estruturava no Brasil ali entre o século XVI e o século XVII. Por quê? Porque, de maneira bem geral, vamos botar assim, bem ampla, a sociedade colonial era composta por senhores, senhores de terra, senhores de engenho, escravizados, e aí aqui você pode colocar, vamos colocar assim, tantos escravizados de origem africana, como também você vai ter o indígena nativo, que apesar de não ser categorizado, de certa forma, como um escravizado, mas vai passar por processos muito semelhantes. Os lavradores de cana, que eram produtores que não possuíam, não tinham engenho e tudo mais. Sacerdotes, principalmente aqui os padres da Companhia de Jesus, que vão permanecer até meados do século XVIII, e vão ter uma importância muito grande, os trabalhadores livres e os altos funcionários da coroa. Então, a sociedade colonial ela é mais ou menos pautada por esses grupos, que se relacionam novamente numa hierarquia própria, onde você vai ter os senhores de engenhos, grandes proprietários, como sendo a elite aqui, a elite econômica dessa sociedade colonial. Tá? Então, o engenho ele é reflexo disso, porque no engenho você vai ter mais ou menos essa mesma divisão. E isso é de tal forma, vamos dizer assim, foi profundo de tal forma que mesmo hoje, ainda nos dias de hoje, é possível perceber que a nossa sociedade, a sociedade do Brasil contemporânea, ela é herdeira
de uma sociedade colonial marcada por essas hierarquias, que é que a gente chama, né, da casa grande, né? Então, é uma hierarquia que coloca uma elite, né, em uma determinada condição de privilégio, enquanto que você vai ter camadas sociais completamente desprivilegiadas, né? Quando a gente pensa no abismo social que existe entre negros e brancos no Brasil, ele é um exemplo dessa sociedade, ela é uma herança dessa sociedade, né? Dessa sociedade escravista, né? Racista e tal. Então, quer dizer, essa sociedade, essas trocas, né, culturais, essas hierarquias, elas não desapareceram por completo. Como eu falei, ainda é possível observar muito dessa herança, né, que nós carregamos enquanto sociedade. Né? Então, vez ou outra você encontra aí, né, notícia do pessoal encontrado, trabalhadores em regime de escravidão, semi-escravidão e tal. Também reflete um aspecto dessa sociedade de engenho que a gente pensa muitas vezes, né, que está muito distante da gente. Mas fazem 400 anos, fazem 300 anos que isso ocorreu. Mas, na verdade, muitos aspectos dessa sociedade eles permanecem, né, por muito tempo. E mesmo 200 ou 300 anos depois é possível perceber que a gente chama de permanências, né? Ou seja, características que são herdadas desde lá até os nossos dias. Tá? Então é um exemplo disso. Né? Então o que a gente tem? Quem é o senhor do engenho? O senhor do engenho, pessoal, ele é um proprietário. Né? Ele é o proprietário tanto das terras, né, na qual o engenho ele é construído, como das máquinas. Né? Então o senhor de engenho ele é o proprietário. Proprietário de terras, proprietário do engenho. É importante destacar que ter terras, né, e o engenho já em si eleva, né, esse senhor a uma categoria mais alta do que a dos demais, né, porque não eram todos os proprietários que tinham o engenho, tá? Então até você vai ter aqui pessoas que possuíam terra, que eram proprietários de terra, mas não tinham o próprio engenho. Tá? Por quê? Porque o engenho ele era muito caro. Né? Não é à toa que muitos vão buscar o financiamento desse engenho na Europa, Portugal, na Holanda, né? Que financiava. Então, comprava as máquinas, né? Por meio de e aí por meio de empréstimos, né? Ou pagamentos parcelados em várias vezes, você vai ter o financiamento dessas máquinas. Então não era todo mundo que tinha um engenho. Tá? Então realmente o senhor de engenho ele acaba se tornando uma figura muito central porque ele é a elite ali econômica, né? Aquele que tinha maior poder, de certa forma, aí nessa sociedade. Então eram detentores de riquezas, né? Como já deu para perceber. Então como não era para todo mundo, geralmente o senhor de engenho ele era o mais rico. Proprietário de terras, né? E a terra aqui, riqueza e terra, né? São basicamente a mesma coisa. Então ter terra é ser rico, né, dentro dessa sociedade, e escravizado, né? Então geralmente esses senhores engenheiros possuíam um número bastante expressivo de escravizados, em sua grande maioria de negros africanos, né, escravizados. Então quer dizer, ele o senhor de engenho, ele se torna ali, né, o centro de certa forma dessa sociedade. Ele vivia na casa grande, né? A casa grande geralmente era aquela estrutura maior, né? Do engenho, onde você vai ter o senhor de engenho e a sua família, né? Filhos, esposa e tudo mais. E a casa grande ela é o centro administrativo do engenho, né? Então é lá onde os negócios são fechados, é de lá que a administração do próprio engenho ela ocorre, né? E também, né, a própria forma, né? Geralmente a casa grande ela estava num local mais alto, para que o senhor pudesse ter uma vista mais ampla do processo produtivo, né, do açúcar. Né? Então já também demonstrando essa hierarquia social, né, de estar acima dos demais. Então você vai ter essa perspectiva dos senhores de engenho. Tá? Os lavradores de cana, quem é que eram os lavradores de cana? Eram muitas vezes proprietários, podiam ser proprietários, né, que não possuíam engenho. Então você vai ter trabalhadores que são livres, né?
eles muitas vezes têm a sua propriedade de terra, geralmente uma propriedade não muito grande, né? Geralmente uma propriedade ali menor do que a dos grandes senhores, mas eles não possuíam engenho, quer dizer, eles não possuíam as máquinas que eram utilizadas para a produção do açúcar. E aqui você vai ter dois tipos de lavradores, né, chamados lavradores proprietários e os lavradores arrendatários. Então, os proprietários eram o quê? Eram aqueles que tinham terra, né? Eles tinham suas próprias terras, eles plantavam a cana, mas como não tinham engenho, eles tinham que fazer, né, iam moer a cana no engenho de um outro senhor, né? E aí, claro, por conta disso ele pagava tributos, né? Ele pagava ali impostos a esse senhor para poder utilizar aquele maquinário e tudo mais, né? Muitas vezes até mesmo os escravizados que já trabalhavam naquele engenho. Então, quer dizer, ele pagava para usar o engenho de um outro senhor, né? Mas a terra era dele. E havia os chamados lavradores arrendatários, né? Ou só arrendatários, que era basicamente o quê? Eles muitas vezes não possuíam terras, então eles alugavam terras, né? O arrendamento, então eles alugavam terras de outros senhores para plantar, e aí, consequentemente, eles eram obrigados a moer a cana naquele engenho, né? Ou naquele senhor, e em troca disso eles tinham que entregar uma parte daquela produção, né, que podia ser, variava de um terço até mesmo a metade da produção poderia ser, né, exigida como um imposto por estar usando as máquinas e também, né, o próprio terreno. Então você vai ter esse tipo de grupo social também, né, de figura na sociedade colonial, na sociedade do engenho. E haviam os trabalhadores especializados, né? Geralmente eram trabalhadores brancos, mestiços, né? Ou algo desse tipo. Indígenas e negros, eles geralmente não eram empregados nesse tipo de atividade, né? Então, geralmente eram homens livres, como eu falei, né? E que exigia algum conhecimento técnico, né? Então, geralmente, tanto os negros como os indígenas muitas vezes eram utilizados mais para os trabalhos considerados braçais, né? Trabalhos que envolviam força física e que não exigia uma especialização definida, né? Não exigia ali a necessidade de saberes, né? Mais aprofundados, vamos dizer assim. Até porque também geralmente esse trabalho ele era pago, né? E geralmente é bem mais caro, né? Então, numa sociedade em que há uma mentalidade um tanto quanto né, bastante racista, você não vai ter esse tipo de trabalho sendo feito efetivamente pelos negros escravizados. Então você tinha o feitor, né? Então haviam vários feitores, né? Você vai ter o feitor do eito, né? Que era basicamente aquele que ia, né, definir ali quais as melhores terras para o plantio, né? E também é ele que vai fazer o controle, de certa forma, né, do próprio processo de plantio da cana, né? Escolhendo a terra, né, definindo o momento de cultivar, determinando o período da colheita, né? Então para isso ele precisa de uma série de conhecimentos técnicos, né? Acerca do plantio, acerca do clima, da terra, né? De forma que ele possa definir quais as melhores terras para plantio, qual o melhor período do ano, quanto tempo, né? Até o processo da colheita. Então esse tipo de trabalho era realizado por um homem livre. O feitor da moenda, geralmente, ele era aquele que recebia, né, os feixes, né? Eles vão colher a cana, né? Vão cortar, vão fazer aqueles feixes. E aí ele vai controlar o processo da moenda, né? A produção do caldo, né? Da cana, né? Daquele melaço, né? Que é extraído da cana, que é de onde vai ser produzido o açúcar. Então é ele que faz esse controle, né? Do próprio processo aí de moer a cana e tudo mais. E o feitor-mor, né? Que é basicamente aquele que vai fiscalizar e controlar o trabalho dos escravizados, né? Então, os negros escravizados eram controlados aí, vigiados constantemente por esse feitor-mor, né? Que é quem vai estar fiscalizando, né? Todo tipo de
atividade realizada aí. O mestre do açúcar basicamente era quem era responsável efetivamente pela produção do açúcar, né? Então ele dominava, tinha que dominar todas as técnicas de produção do açúcar, era ele que controlava, né, todo esse processo, auxiliado, né? Ele tinha auxiliares, claro, que ajudavam ele, mas de maneira geral era ele que resolvia, né, todo o processo de produção do açúcar, né? E ele era responsável por produzir o açúcar da melhor qualidade possível. E existiam outros trabalhadores, né? O purgador trabalhava de certa forma em conjunto, né, com o mestre do açúcar, que era para clarear o açúcar, né? Porque o açúcar, quando ele é produzido, ele não é branco, não. Ele não é branco, né? Como a gente conhece. Aquele cristalzinho bonitinho. Ele tem uma tonalidade escura e aí ele é clareado, né? Ele pode ser, ele vai sendo clareado até atingir a, a coloração mais pura, vamos dizer assim, né? Então você vai ter o açúcar mascavo, né? Que ele não é tão escuro, né? Mas ele é meio marrom, né? Ele não é muito, ele não é branquinho que nem o açúcar cristal. E tem o açúcar cristal que passa pelo processo de refinação, né? Ele é refinado para poder ficar daquela cozinha branca, né? Então o purgador era o responsável, né, por fazer esse clareamento do açúcar. O caixeiro basicamente era o responsável por retirar, né, tudo aquilo que dizia respeito à coroa. Então todos os impostos era ele responsável por fazer ali a coleta, né, estabelecendo as taxas e os valores devidos, né, para que fosse destinados à coroa. Então você vê, olha só, como o engenho ele emprega uma série de atividades diferentes, né, que vão vamos dizer assim, expressar também, né, a própria hierarquia dessa sociedade, né? Então, quer dizer, aqui eu coloquei, né, principalmente agora, né, os trabalhos ali mais voltados, vamos dizer assim, para a sociedade livre, né? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre a situação dos escravizados, né, dos negros escravizados, como é que era essa situação, porque aí requer uma aula específica sobre isso, por conta que é bem mais complexo aqui, e é importante pensar uma série de outras questões aqui que não são muito pertinentes quando a gente fala desses outros setores. Então aqui eu coloquei só uma imagem para a gente ter uma ideia, né, de como é que se dá o processo da plantação da cana, né, a colheita. Você vai ter, né, você vai cortando a cana, ela vai sendo jogada, depois ela vai sendo coletada, você vai ter alguém que vai fiscalizar, né, que vai estar aqui na observação dos trabalhadores, que vai fazer o controle desse processo. Tá? Então, pessoal, é isso, né? Por hoje é só, né? Para a gente ter uma ideia da complexidade dessa sociedade colonial. Na próxima aula vamos falar sobre a situação dos africanos, né? Que eram escravizados no processo aí de produção do açúcar, tá bom? Então, muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida, manda para mim lá no Google Class que eu vou responder, tá bom? Então, até a próxima.